Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar o Hugo Motta, que disse que simplesmente não há clima para pautar a anistia ampla, geral e restrita, né? Imagina o Hugo Motta indo contra a patotinha do STF, colocando tudo a perder o que o Alexandre de Moraes, esse teatro que o Alexandre de Moraes fez, transformando o Jair Bolsonaro em réu dessa suposta tentativa de golpe. Com essa pauta, o Hugo Motta coloca todo esse julgamento teatral do STF a perder. Vamos falar sobre isso, mas antes, já que você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Hugo Motta não vê ambiente para anistia ampla, geral e restrita. O presidente da Câmara dos Deputados diz que não vai ceder à chantagem de pautar a proposta. A chantagem, ele se refere à obstrução da oposição que fez a semana passada, né? A semana passada a oposição, a maioria das pessoas dos deputados eram do PL e obstruíram as votações na Câmara dos Deputados e o Hugo Motta tentou contornar essa situação colocando as votações em um segundo plenário, um plenário que fica ali do lado do plenário principal, onde são feitas as votações. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou quinta-feira que não vê ambiente para anistia ampla, geral e restrita aos presos políticos de 8 de janeiro acusados de suposta tentativa de golpe de Estado. Falou muito bem, são presos políticos e existe esse nome, né? Suposta tentativa de golpe de Estado. E a gente sabe que não houve golpe de Estado. A gente sabe que houve uma invasão de prédios, houve um quebra-quebra, mas não houve realmente uma tentativa de golpe de Estado. Numa entrevista que ele deu para o Puxadinho do PT na Globo News, o Hugo Motta falou que não vai ceder à chantagem de pautar o projeto de anistia proposto pela oposição durante a ocupação do plenário da casa. Essa é a ocupação que eu falei, que eles obstruíram tudo. O Sóstenes Cavalcante ficou acorrentado junto com o Magno Malta na mesa. Então essa foi a tentativa de obstrução que no fim acabou não dando em nada. Inclusive essa tentativa de obstrução é um movimento previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. Para você que não sabe, eles não cometeram nenhum crime em obstruir a Câmara. Tudo isso está previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas o Hugo Motta deixou uma porta aberta de possibilidade para discutir um texto alternativo caso haja apoio da maioria dos líderes. Bom, é o seguinte. O Hugo Motta não está afim de pautar essa PL da anistia, né? Porque ela já devia ter sido pautada quando eles voltaram do recesso da Câmara e nada foi feito ainda. E ainda o Hugo Motta vai até a Rede Globo, a Globo News, e fala que não tem clima para pautar esse tipo de coisa. É lógico que não tem clima, porque ele está instruído pelo STF para não pautar a anistia. Porque pensa bem, se ele pauta a anistia, há uma chance grande de todo aquele julgamento que o STF está fazendo contra o Bolsonaro, que transformou em réu todo mundo, Mauro Cid, o Felipe Martins, todo mundo que virou réu pode ter os seus processos anulados devido a essa decisão da Câmara dos Deputados. Então o STF está pressionando o Hugo Motta a não pautar ou a postergar esse tipo de votação para que o Alexandre de Moraes ganhe tempo e condene o Jair Bolsonaro e todo mundo que está envolvido nesta suposta tentativa de golpe que nunca existiu. É um teatro montado e vai ficar muito feio para o Alexandre de Moraes se a Câmara reconhecer realmente que não houve tentativa de golpe e ceder a anistia ampla, completa e restrita para os coitados lá que foram presos injustamente. Eu acho que eles deveriam sofrer as sanções por baderna, por destruição do patrimônio público, mas nunca por tentativa de golpe. Inclusive, a Mortadela Lima já falou da índole aqui do Hugo Motta. O Hugo Motta que tem um histórico familiar de mãe presa, avó presa, pai envolvido em corrupção com empreiteiras em Patos, lá na Paraíba, onde o pai do Hugo Motta é prefeito da cidade de Patos, né? Vamos ver o que a Mortadela Lima, na época que ela estava ainda na televisão, falou sobre o Hugo Motta. Hugo Motta é, primeiro, uma filha do Eduardo Cunha,
né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste. Mãe do Hugo Mota foi presa e avó afastada da prefeitura por corrupção na Paraíba. É o redutinho, é o curral de eleitores do Hugo Mota. Que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali ao atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci. O Ciro Nogueira não está querendo votar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele diz que não perde tempo com essas pautas impossíveis. Esse é o Ciro Nogueira. Joga muito e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a reversão da inelegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço. Ele chegou num passado bem próximo a defender a anistia. Hoje ele não defende mais a anistia porque a gente sabe que ele foi ameaçado pelos cupinchas do STF, dizendo para ele que ele não pode votar essa pauta da anistia, né? Então o Hugo Mota virou agora também uma pauta nas sanções dos Estados Unidos contra os asseclas do regime aqui no Brasil. Olha só, Mota vira pauta da reunião do governo Trump sobre novas sanções. Por que será, né? Porque ele não quer votar a pauta da anistia e ele também está enrolando para votar a pauta do foro privilegiado. O presidente da Câmara dos Deputados será a pauta do encontro na Casa Branca que discutirá sanções e a mais autoridades brasileiras. Eu falei num vídeo atrás que o Davi Alcolumbre também está pedindo, olha, me sanciona aqui, ó. Trump, me sanciona. É isso que o Alcolumbre está pedindo também, porque ele falou que mesmo que se o Senado desse 81 votos para votar o impeachment do Alexandre de Moraes, ele nunca ia fazer isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é pautado na reunião na Casa Branca, que vai ser realizada hoje, inclusive enquanto eu gravo este vídeo, essa reunião deve estar ocorrendo com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. O encontro tratará de possíveis sanções e a mais autoridades brasileiras após o ministro Alexandre de Moraes ser punido com a Lei Magnitsky. Mota estava no radar do governo norte-americano e agora volta a atrair a atenção por não ter colocado em votação a anistia aos condenados das depredações de 8 de janeiro e por ter recuado na tramitação da PEC do fim do foro privilegiado. É isso que eu acabei de dizer, não é? Então, o governo Trump vai sancionar um por um na fila do pão. Hugo Mota é um deles porque ele está travancando uma vontade popular. Afinal de contas, os deputados eleitos com o nosso voto representam a vontade popular e esse cara aqui não está cumprindo com o desejo do povo. Ele está impedindo que a vontade popular seja feita, ou pelo menos seja votada, né? Porque a gente também não sabe direito o que pode acontecer no fim de uma votação lá no Congresso Nacional. Eu não confio em ninguém que está lá no Congresso Nacional para votar esse tipo de coisa. Eles têm os ritos e os meios necessários para poder votar isso, para poder fazer uma obstrução dentro da Câmara, e eles não estão fazendo isso, eles ficam com muito blá blá blá. No fim da obstrução antiga, o Hugo Mota conseguiu no papo lá levar o pessoal meio na firula, ameaçou os deputados de suspensão de 6 meses e até de um processo de cassação, e eles acabaram cedendo, né? Então a gente vê que os deputados estão mais preocupados com o carguinho deles do que os assuntos do Brasil. Então o Mota havia sinalizado a integrantes da oposição que pautaria a PEC, mas recuou. Mentiu, né? Como um bom político, acabou mentindo no fim da conversa. Terça-feira, que foi dia 12, o presidente da Câmara apresentou as prioridades da casa para o segundo semestre, privilegiando matérias de interesse do governo Lula, né? Por que será? Por motivos
óbvios que eu já acabei de falar e até a Mortadela Lima falou aí. Quinta-feira, Mota, hoje, vai se reunir com os líderes dos partidos para discutir a agenda da Câmara e a Casa Branca monitora todos esses movimentos. E a gente viu também que integrantes do governo Lula hoje foram sancionados. Os Estados Unidos sancionou, qual que é o nome dos caras aqui? Mozar Júlio Barbosa Salles, que é atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Que diabo de cargo é esse que eu nunca ouvi falar? Ele é um assessor, ele é um secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. É um dos carguinhos do Lula, né? É um mamador de teta também. E Alberto Kleiman, que é coordenador da COP30, como eu já falei no outro vídeo. COP30 é um evento de corrupção para o governo Lula, que está aí pensando em contratar navios de cruzeiro para suprir a necessidade de leitos para abrigar as pessoas que vêm visitar Belém do Pará. Então a gente está neste mato sem cachorro. Nós vemos aqui que Hugo Mota e o seu beicinho vai entrar na mira de sanções dos Estados Unidos também. Não é de interesse dos Estados Unidos manter um socialismo num país, no maior país da América Latina. Lembrando que tudo isso que está acontecendo com o Brasil aconteceu na Venezuela. É um replay e ninguém quis enxergar isso. Então, gente, agora passa boi, passa boiada, um sancionado, vão sancionar um monte de gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.